1 João 2, de 12 a 14, a palavra do Senhor nos diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Irmãos, nós estamos então caminhando por esta epístola, paulatinamente, mensagem após mensagem, sem saber ainda quando será o tempo do Senhor de chegarmos ao fim. Estamos bem no início. E já no capítulo de número 2, principalmente no domingo passado, meditando nos versículos, do versículo 1 até o versículo de número 11, nós vimos na ênfase do versículo 7, o chamado do Senhor ao cumprimento dos mandamentos de Deus, aqueles que não eram para aquela igreja novos. A ideia de que toda a igreja de Cristo deve cumprir os mandamentos de Deus, os quais foram dados para a igreja de Jesus desde o início da sua existência. Desde o Éden, o Senhor estabelece um relacionamento de ordem, ordenança, de lei. Desde os primeiros dias de nossos primeiros pais, Adão e Eva, o Senhor disse: fazei isso, fazei aquilo, não fareis isso, não fareis aquilo, isto é proibido, isto é permitido, e em fazendo aquilo que é proibido, o juízo sobre vós será dessa e dessa forma. Assim, sempre houve instrução da lei de Deus no meio do povo de Deus. E quando então o apóstolo João está se dirigindo ao povo de Deus, e principalmente nessa introdução desses 2 primeiros capítulos, falando a respeito da existência, sim, do pecado, do mal, que aqueles que fazem parte da igreja de Cristo podem sim pecar, que mesmo aqueles que já foram salvos pelo sangue de Jesus, purificados de seus pecados, professaram a fé em Jesus, essas pessoas ainda pecam. Não devem pecar, não são chamados a pecar deliberadamente. A salvação em Cristo não é uma carta branca para que todo cristão possa viver uma vida desregrada. Não. A lei, a ensino, a instrução. Mas aqueles que pecam e desobedecem à instrução de Deus devem confessar os pecados a Deus, porque Ele, mesmo já tendo nos salvado de forma maravilhosa, continua agindo para nos limpar e purificar de todo mal. E o versículo de número 9 do capítulo 1, que nos é um versículo chave, daqueles mais conhecidos, que temos sempre ele em nossa memória, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este versículo, ele é muito mais voltado para o ato da salvação do que em si para o processo de santificação. A confissão e o arrependimento são os instrumentos do Espírito Santo no coração daqueles que ainda estão perdidos, para que eles sejam acolhidos, ou como nós lemos aqui na Confissão de Fé de Westminster, no parágrafo, no capítulo 11, no parágrafo de número 4, que nenhum de nós
é justificado enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não aplica de fato os méritos de Cristo. Então, ao aplicar os méritos de Cristo em nosso coração, o Espírito Santo nos faz compreender a pregação que o próprio Jesus fez tanto na Galileia, quanto na Judéia, quanto em Samaria. Arrependei-vos e crede. Ao ouvirmos então a palavra de arrependimento e fé, o Espírito Santo aplica o mérito de Cristo em nossos corações e assim nos dá fé salvadora. E essa fé salvadora nos impulsiona a confessar os nossos pecados, a fim de recebermos o perdão e a purificação de toda a nossa injustiça, a aplicação da obra de Cristo sobre nós. Mas de uma forma mais implícita quanto ao processo de santificação, então passa João a completar a ideia do versículo 9 do capítulo 1, no versículo de número 1 do capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A instrução da salvação, o chamado à confissão, o chamado à fé salvadora é para que nenhum de nós viva mais em pecado. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Completando a ideia então inicial do versículo 9 do capítulo 1, o versículo 1 e 2 do capítulo 2 mostram que no processo de santificação nós não somos chamados a pecar. E essa é a vocação de nossos crentes. Nós sabemos distinguir pela luz da palavra de Deus o bem e o mal. E nós agora temos fé que nos foi imputada, não que nós alcançamos, mas que recebemos como dom de Deus, e nos faz crer que tudo aquilo que é bom e agradável, que a palavra nos ensina a ser bom e agradável, que todas essas coisas agradam o nosso Deus, e nós queremos viver por elas. Contudo, porém, entretanto, muitas vezes ainda caímos. Muitas vezes crentes, já salvos e redimidos, vivendo neste processo maravilhoso de santificação, pela pregação da palavra, pela oração, pela comunhão dos santos, pela mesa do Senhor ministrada aos santos em Cristo Jesus, muitas vezes nós ainda caímos, pecamos, e precisamos então nos lembrar que mesmo assim temos advogado junto ao Pai, aquele que não só advoga em nosso favor, mas o texto diz, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Ele é o nosso advogado, mas Ele também é o preço pago pelas nossas dívidas. Ele mesmo, que advoga em nosso favor, é o preço perfeito entregue em nosso favor. Desta forma, ao chegarmos no versículo de número 12 do capítulo de número 2, que é o nosso texto nessa noite, nós podemos compreender melhor a respeito dessa vocação dos perdoados para a luta contra o pecado. E é isso que nós precisamos. Eu quero que você atente nesses apenas 3 versículos. A partir daqui, nesse momento, João então nos dará essa ênfase, que todo crente, salvo por Cristo Jesus, lavado pelo sangue do Cordeiro, é chamado, vocacionado a uma vida de luta contra o pecado, e que nessa vocação se manifesta a nossa eleição. Nós fomos chamados, eleitos por Deus, para, enquanto Cristo não volta, lutar contra o pecado. A nossa vocação, ela tem um alvo final,
a glória eterna de Cristo na Nova Jerusalém. Mas ela tem um processo, e o processo inegável, o processo que nós não temos como fugir dele, o processo autêntico de uma vida cristã, ou o processo natural de uma vida cristã autêntica, é um só: viver para a glória de Deus, lutando contra o pecado. Então nós vemos essas três ênfases dadas, e sempre você tem que perceber, lendo em câmera lenta, saboreando, ter palavra por palavra do texto, ver as ênfases e repetições aqui. Primeiro, aparentemente, nós temos dois grupos. Existem três vocativos que são repetidos. O primeiro é filhinhos, versículo 12 e versículo 14. Mas o apóstolo João vai se dirigir a todos os seus leitores diversas vezes nessa epístola, chamando-os de filhinhos. Então essa não é uma distinção para crianças pequenas. Essa é uma forma amorosa do apóstolo João de dirigir-se aos seus leitores, e vendo que todo crente em Cristo Jesus, a quem ele escreve nesse primeiro momento, ele tem em seu coração que são seus filhos na fé. Podem ter muitos filhinhos do apóstolo João com mais de 90 anos. Não será difícil João olhar para crianças, jovens, adultos, idosos, e chamá-los todos de filhinhos. A filiação também se dá na filiação de todos os crentes em Cristo ao nosso Pai Celestial. Nós não somos filhinhos da fé do apóstolo João, mas nós, os crentes, somos todos filhos de Deus. Então, essa primeira expressão, filhinhos, de forma geral. E aí então, no grupo total, todos os crentes que leem o texto, ele divide em dois grupos: os pais e os jovens. E é muito interessante isso, porque ele não está fazendo uma divisão como se houvessem dois blocos na igreja, mas há um processo de distinção na igreja que fica muito claro por toda a Escritura. Quando nós avaliamos, por exemplo, a idade necessária para o início do ministério de qualquer rabino ou sacerdote, por toda a Escritura, era necessário que um homem que fosse chamado ao sacerdócio, ali então no Antigo Testamento da linhagem de Arão, completasse 30 anos para iniciar seu ministério sacerdotal. Da mesma forma, foi com Cristo. Vemos também que na igreja de Cristo há essa distinção entre mais velhos e mais jovens. E uma das mais claras que nós temos é quando o apóstolo Paulo se dirige a Timóteo. E ele diz a Timóteo a seguinte frase: ninguém despreze a sua mocidade, ninguém despreze a sua juventude, a sua pouca idade. Mas para o leitor geral, parece então que ele está dizendo que Timóteo é aquele adolescente, 16, 17 anos, que se tornou um líder na igreja. De maneira nenhuma. Timóteo tinha muito provavelmente cerca de 40 anos de idade quando recebeu esta carta. Ele era pastor em Éfeso e tinha 40 anos de idade. Mas o problema é que toda a visão de liderança religiosa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, porque nós estamos em uma mesma aliança, em dois momentos distintos, mas a mesma aliança, é que a igreja e o povo de Deus é governado pelos mais velhos, os chamados anciãos.
os pais, ou, de acordo com a linguagem que nós usamos no Novo Testamento, os presbíteros, que são chamados também, a palavra presbíteros é traduzido por ancião, por bispo e por presbítero, como a gente usa na língua portuguesa também. Essa palavra significa bispo, ancião. Então a igreja de Éfeso receber um homem de 40 anos para pastorear uma das principais igrejas da Ásia Menor, fica aquele conflito. O que é fácil de entendermos nesse preâmbulo de ensino que eu estou fazendo, nessa parte de elucidação que eu estou fazendo no começo, fica muito mais fácil da gente compreender. Simples. Uma igreja que tem um pastor já há 20 anos, 30 anos, e esse pastor já está com mais de 65 anos, com 70 anos de idade, e agora esse pastor vai se aposentar, e vem um, entre aspas, jovem pastor para assumir o seu lugar. Ele tem, novamente entre aspas, apenas 45 anos de idade. Para aquela comunidade, ele será visto com muito receio, porque quando um ancião deixa o cargo de pastor titular da igreja, já com seus cabelos brancos, já com sua muita idade, o povo que está ali só se lembra dele como ancião. Se esqueceu de todo o processo dos 30 anos, de que quando ele chegou com uns 40 e foi pastor até os 70. A igreja tem a imagem de confiança naquele homem que foi provado, aprovado e lapidado por Deus no governo de uma igreja por tanto tempo. E agora, qualquer novo pastor, às vezes vem um de 50 anos, e o pessoal acha a igreja local olha e fala assim: é jovem demais. Tem a ver com a forma como os crentes olham para os seus líderes. Então João está dizendo aqui que na igreja de Cristo nós temos homens que governam, que lideram e que são chamados pais. Estes pais espirituais são os bispos, os anciãos, mas que a mesma igreja conta com a força dos jovens. Lembre-se, jovem nesse contexto não são adolescentes de 15 anos, até porque a expressão adolescente sequer existe nas escrituras, né? 15 anos é um menino, se não fez pelo menos uns 18 anos de idade, não se casou, não teve filhos, é um menino. Os homens são considerados a partir de vários processos e ritos sociais. Aqui então, essa divisão que está sendo colocada aqui por João é para mostrar que os mais vividos e os menos experientes têm a mesma vocação. A primeira coisa que nós precisamos entender é isso: todos os crentes têm a vocação de lutar contra o mal. Não é aquela luta estilo desenho animado que a gente assistia na televisão nos anos 80. É uma luta contínua contra a carne e o pecado, contra todo o mal e toda a tentação de Satanás que afronta a igreja de Cristo. Não devem estar prontos para lutar essa batalha só os mais experimentados, ou não deve ser exigido demais só dos mais jovens, por terem eles mais força e terem eles mais engajamento muitas vezes nas obras da igreja. Em toda e qualquer circunstância, os servos de Deus devem lutar contra o mal. E vejam a relação do que ele fala. Quando ele fala então para os mais experimentados, versículo 13: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E depois, no versículo 14: Pais, eu vos escrevi,
porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Porque homens experimentados, porque homens e mulheres de qualquer idade, mas aqueles já mais vividos, mais experientes, que já caminharam longa jornada na igreja, devem lutar contra o mal. Porque são anciãos, porque já tiveram mais tempo de igreja que os outros, porque as suas cãs demonstram sabedoria, que já experimentaram várias coisas nesse mundo, como aquelas pessoas que querem dar algum tipo de testemunho aos mais jovens, dizendo: eu já vivi essas coisas, não viva você também. Como pais que erram muitas vezes a dizer para seus filhos assim: meu filho, não vá por esse caminho, não viva essa jornada, porque eu já vivi essas coisas e errei. Meu filho, não vá por isso, isso é pecado contra Deus, você vai se entristecer, eu já passei por isso. Eu lembro, meus irmãos, que meu pai foi muito devagar, contando para mim e para o meu irmão dos pecados da sua infância e juventude. Porque quando ele contou, quando éramos crianças, algumas de suas histórias, e vamos dizer que meu pai foi uma criança e um adolescente extremamente peralta, e ele contava isso na nossa infância. Isso, com certeza, eu e Ricardo tínhamos aí 6, 7 anos de idade. E ele começou a perceber o nosso fascínio pelas coisas mal feitas e pelas desobediências que ele fez na sua juventude. Então ele foi parando de contar. Já mais velhos, nós então começamos a ouvir as histórias que ele não contou, que nos foram contadas agora pelos nossos tios e pelos nossos avós. E meu pai sempre disse que viveu uma vida dissoluta, que foi rebelde contra o seu pai, que tinha um coração endurecido, mas se converteu aos 17 anos. E ele, vendo os nossos olhos crescerem, atentos, ele dizia assim: mas meu filho, nunca bebi, nem fumei. Querendo dizer: olha, eu errei, mas nem tanto. Com medo de que o filho, nós ainda crianças, nos fascinássemos por essas coisas e caminhássemos por ali. Quando já era jovem, tinha mais de 20 anos, minha avó virou e falou assim: meu filho, isso não é verdade não. Porque eu sei como seu pai chegava aqui em casa. Eu sentia o cheiro no hálito dele. Eu achava as coisas no meio das gavetas de seu pai. E eu e meu irmão escandalizados: papai, por que você mentiu pra gente? E ele dizia: meus filhos, eu morria de medo de, contando essas histórias para vocês na infância, vocês se fascinarem, vocês acabassem se fascinando por isso e quisessem esse caminho. Mas o tom do apóstolo João não é o tom que meu pai conseguiu e que muitas vezes nós fazemos com os nossos filhos. O apóstolo diz: pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E para que nós nos lembremos, ele iniciou no capítulo 1, versículo 1 ainda, dizendo: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e que contemplamos, as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Ou seja, ele está falando sobre Jesus. Porque os anciãos da igreja ouvem as palavras de Deus. Porque os anciãos da igreja são chamados a lutar contra o mal. Porque eles conhecem a Jesus. Porque eles conhecem o Filho de Deus. Porque eles reconhecem ser Jesus, o Filho eterno de Deus. O mérito dos anciãos da igreja é um só: conhecer a Jesus como seu Senhor e Rei. Isso é muito importante, meus irmãos. Podemos aplicar de várias formas, mas a mais clara que eu encontro nessa noite
é instruir uma congregação que nós pensamos e oramos para que, num futuro próximo, seja organizada a igreja. E sendo essa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, será uma igreja regida por presbíteros, bispos, anciãos. Então essa igreja precisará escolher entre os homens aqui arrolados aqueles que são chamados, que têm a vocação, vão ser examinados e apresentados à igreja para eleição como presbíteros. E é a igreja que os escolhe, dizendo sim ou não através do voto direto. E como nós temos que escolher? Nós precisaremos escolher os mais vividos, não obrigatoriamente. Nós precisamos escolher os de melhor formação acadêmica, não obrigatoriamente. Nós deveremos selecionar aqui aqueles que têm uma personalidade mais amorosa, são mais acolhedores, se relacionam melhor com todo mundo, aquela pessoa que se destaca no nosso meio, não obrigatoriamente. Qual será a principal característica dos homens que serão escolhidos para o presbiterato e também para o diaconato? Que suas vidas testifiquem que eles conhecem a Cristo. Sim, meus irmãos, nós queremos que eles possam ensinar boa doutrina para a igreja, que eles tenham habilidade e coração para pastorear o pastor da igreja e pastorear a igreja junto com o pastor da igreja. Todas essas coisas nós vamos aprender com o tempo. Mas neste texto aqui, nesses 3 versículos, nós precisamos entender que a vocação dos anciãos é dada porque eles conhecem a Jesus. Qual é o instrumento mais importante na luta contra o mal para qualquer homem e qualquer mulher que já são vividos e experimentados? Aqueles que nessa noite estão aqui e dizem: eu já faço parte da igreja de Cristo há 30, 40, 50, quiçá 60 anos. Qual deve ser o distintivo desses que já caminham a longo prazo com o nosso Deus? Que conheçam a Cristo. Eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E é interessante, no versículo 13, eu vos escrevo, e no versículo de número 14, eu vos escrevi. Ou seja, aqueles que conhecem a Cristo e caminham com Cristo por longo tempo na igreja de Cristo, vão ouvir da voz de Deus continuamente. João está falando num contexto onde o cânon não está fechado. Então são essas pessoas que no primeiro século da era cristã estão recebendo diversos documentos, cartas escritas pelos apóstolos e pastores da igreja. Vários textos chegam à mão dessas pessoas. E aqueles que receberam de repente o Evangelho de Marcos lá por volta do ano 40 depois de Cristo, recebem agora documentos lá por volta do ano 50, 55. Passados alguns anos, lá por volta do ano 60, até os 70. E essa não é o ponto da conversa. Depois, né, Fábio, a gente senta e conversa, um bom café e um bom cuscuz, a longo prazo sobre esses temas, mas que de fato foram anos, 30, 40 anos, em momentos distintos, de pessoas distintas, nas necessidades distintas, que Deus falou ao seu povo, à sua igreja, conduzindo o coração de seus apóstolos, dos pastores da igreja, a escreverem diversos documentos doutrinários, 4 relatos do Evangelho, doutrina sobre doutrina, vários assuntos e a esperança vindoura que o Senhor revelou ao seu povo. Porque eu vos escrevo, eu vos escrevi, eu falo convosco, continuarei falando, porque vocês são aqueles que conhecem a Jesus. Agora, os jovens, ele primeiro vai dizer: jovens,
eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E no versículo 14: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Um dos meus textos prediletos em toda a Escritura é o texto de Efésios 6, que nós lemos hoje pela manhã, no momento de confissão de pecados, que fala sobre a armadura de Cristo. Agora, se vocês perceberam, nós também lemos sobre a armadura de Deus em Isaías 59. E há essa ilustração que, ao ler Isaías 59, eu fico com vergonha de ter usado essa ilustração tantas vezes, que ela é pobre teologicamente. Quando a gente diz assim, olha, o apóstolo Paulo escolheu a figura do centurião romano e fez uma descrição da pessoa e da obra de Cristo usando esses elementos do centurião romano. Ora, meus irmãos, e onde estavam os centuriões romanos no tempo em que Isaías profetizava? O apóstolo Paulo, ele não está fazendo uma suposta teologia cultural. O apóstolo Paulo está fazendo teologia bíblica. E ele está usando as exatas expressões de Isaías para ensinar a igreja. É impressionante isso. Me envergonha, me corrige, mas me alegra. Porque quando nós lemos aqui que os jovens são aqueles que são fortes e que a palavra de Deus permanece neles, e então eles vencem o maligno, isso é muito importante, porque no versículo de número 13 ele diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Mas a ideia se completa quando a mesma frase é repetida com outros elementos adicionados. Porque a pergunta que nós faríamos se nós tivéssemos somente o versículo de número 13 é: como esses jovens venciam o maligno? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Como vencer o maligno? Ou nós faríamos algum tipo de elucubração e diríamos: os jovens a quem João escreveu eram de fato os crentes fiéis, porque eles venciam o maligno. E daríamos uma aparência teológica aqui a uma afirmação equivocada, de que esses jovens venciam o maligno por suas próprias forças. Eu vos escrevi porque venceram. Vejam, eu tenho ouvido isso constantemente. Nós vivemos num contexto aqui em João Pessoa e no Brasil inteiro que participamos desse movimento de famílias homeschool. E eu tenho ouvido muitos pastores e líderes que estão envolvidos nesse movimento usando o homeschool como uma ferramenta de vitória contra o mundo. E isso não é verdade. O homeschool não é ferramenta nenhuma de vitória contra o mundo. O homeschool é uma boa opção quando crentes possuem já em suas vidas a verdadeira ferramenta de vitória contra o mundo. O homeschool é uma ótima opção e eu faço parte desse movimento. Mas eu ouço no nosso meio pastores dizendo: olha, nós precisamos fazer isso porque os nossos filhos, eu ouvi não faz pouco tempo, os nossos filhos são a última geração antes da volta de Cristo, e eles passarão por todo o processo da tribulação, então eles precisarão ter fortalecimento espiritual suficiente para isso. É exatamente ler o versículo 13 sem o 14, de dizer: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno, como se houvesse força neles mesmo, que houvesse um caminho espiritual, um caminho religioso, aonde eu pudesse, nas minhas práticas religiosas, alcançar
a aprovação do Senhor. E isso nós lemos hoje pela manhã. Veja, quando diz assim: Deus não justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica. Isso nós lemos hoje pela manhã a respeito da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 11, parágrafo 1, a respeito da justificação. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos ler ele por completo, porque no versículo 14 ele repete e completa: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, sim, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O que fortalece o crente no Senhor Jesus Cristo e o reveste, usando novamente a linguagem da armadura de Deus, é o pleno conhecimento da palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, a pregação da palavra, a leitura contínua das Escrituras, a meditação nas sagradas letras, são um instrumento maravilhoso de Deus, meio de graça, para que todos os crentes sejam fortalecidos. A expressão é exatamente essa que o apóstolo Paulo usa em Efésios 6, a partir do versículo de número 10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O fortalecimento espiritual de todo crente, jovens ou os anciãos, é dado pelo conhecimento de Cristo, através do conhecimento da palavra. Os anciãos são nobres, honráveis no nosso meio, porque conhecem a Cristo, e os jovens caminham honradamente, como o padrão que os anciãos estabelecem no meio da igreja, porque ao conhecer a palavra, são fortalecidos em Cristo. Vejam, meus irmãos, essa é a nossa vocação, esse é o chamado cristão. Ou seja, diferente do que o mundo prega, a vocação cristã não é uma vocação de triunfalismo. Que tragédia e que angústia eu tinha quando visitava algumas igrejas presbiterianas em minha cidade. Tinha amigos ali naquelas igrejas e visitava constantemente, e numa delas, toda vez, se tornou um bordão da igreja, aonde um virava para o outro e se despedindo na porta da igreja no domingo à noite, a frase mais dita era: semana de vitória, irmão. Eles se despediam dizendo: semana de vitória, irmão. Mas nós sabíamos, e era nítido, que o conceito de vitória para eles era o conceito de bênçãos materiais, de prosperidade, de sossego na área da saúde, de paz no lar. Mas o apóstolo João tem outra visão. A visão é de que aqueles que recebem a palavra de Deus são aqueles que foram perdoados por Cristo Jesus, os quais, desde a mais tenra infância, conhecem a Cristo Jesus e lutam diariamente na força de Cristo Jesus, e assim tem uma semana de vitória, vencem o maligno. Continuaremos lutando contra as enfermidades, continuaremos retendo irmãos no meio da nossa igreja que estão desempregados e precisam da assistência social da igreja local. Continuaremos vendo no nosso meio filhos que por certos momentos podem se rebelar contra os seus pais. Continuaremos tendo que lidar com enfermidades físicas,
Continuaremos tendo que visitar, pastorear, aconselhar casais que passam por dilemas e conflitos no seu relacionamento conjugal. Continuaremos enfrentando as mesmas lutas de sempre. Mas se nós que confessamos os nossos pecados e reconhecemos que no nosso processo de santificação ainda cairemos, vacilaremos, mas temos ao nosso favor um justo advogado, o qual é a própria propiciação em nosso favor, é de fato o preço total da nossa dívida diante de Deus. Nós nos revestimos deste e vencemos o mal. Meus irmãos, como é difícil lutar contra o mal, externa e internamente. E na verdade, talvez vocês que são mais santos do que eu lutem mais externa, mas eu vos confesso, é muito mais fácil lutar contra o mal externo do que lutar contra o mal do meu próprio coração. É muito mais simples apontar a corrupção da sociedade do que a corrupção da minha mente. É muito mais fácil aconselhar do que ser aconselhado. É muito mais fácil preparar um sermão ou 2 sermões por domingo do que ser confrontado pelas Escrituras ao ler a sua santa palavra. E confesso aos irmãos que, tanto quanto atribulado por diversas coisas e um pouco ainda confuso, não devidamente preparado para o culto dessa noite, quando lemos Isaías 59, de 15 a 21, calou o meu coração de forma muito dura. Porque lendo Isaías 59, principalmente o texto, a primeira parte, do 1 ao 14, eu me senti muito mal. Porque eu me vi em cada palavra daquele texto. Eu sou daquele jeito. E a não ser que o Senhor Jesus Cristo, como diz na segunda parte do texto, se revista de justiça, a não ser que Ele mesmo se revista da armadura e Ele faça justiça em meu favor, eu serei eternamente como a primeira parte de Isaías 59. E isso me incomoda profundamente. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que a angústia, a aflição que a primeira parte de Isaías 59 desperta, ela é abundantemente suplantada pela vitória de Cristo apresentada na segunda parte. Vejam, lembrem-se comigo dessa segunda parte maravilhosa de Isaías 59. A partir do versículo de número 14, na verdade, do versículo 15, as constatações do profeta. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça.
pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá: furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. Às terras do mar dar-lhes-á paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Aleluia! Irmãos, a nossa vocação é a luta contra o mal, mas o nosso vencedor é Cristo. A nossa couraça é Cristo. O braço forte da vitória é Cristo. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Não lute mais com as suas próprias forças. Não tente vencer o mal memorizando o breve catecismo. Memorize o breve catecismo, porque sabes que Cristo venceu o mal em seu lugar. Não tentes aplacar o mal na vida de seus filhos com homeschool, com educação clássica, com qualquer que seja a sua prática. Eduque os seus filhos em casa, dê a eles boa educação cristã, porque Cristo já venceu o mal. Não tentemos vencer o mal com a igreja reformada, com o cântico dos salmos, com pregação expositiva, com o zelo pelo dia do Senhor. Guardemos a aliança de Cristo em nós, no dia do Senhor, na sua santa lei, na fé que herdamos dos pais da reforma, com os nossos símbolos de fé, com a exposição da palavra, porque Cristo é vitorioso em nosso lugar, porque Ele é nosso Rei e nosso Salvador. Nós ouvimos a voz, jovens e anciãos, anciãos e jovens, porque Cristo se fez conhecido a nós e é o Rei de nossas vidas, porque nós o conhecemos e Ele é a nossa força. E assim, na força de Cristo que se revela ao seu povo, nós também, em Cristo Jesus, vencemos o maligno. Que Deus possa nos abençoar.